Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro virtual da Sociedade Espírita Recanto de Luz, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós estamos fazendo todos os sábados, temos feito desde o início desse período de pandemia. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, mais um capítulo do Evangelho, nós vamos elevar o nosso pensamento e pedir a Deus e a Jesus que, através da equipe espiritual desta casa, nos assista, nos acompanhe, nos traga a inspiração, a intuição necessárias para uma boa explanação. E que todos nós, então, tenhamos um bom entendimento e, finalmente, um aprendizado do que nós vamos ouvir nesta noite. O nosso estudo de hoje, a nossa exposição doutrinária é do capítulo 23, nos seus itens de 9 a 18, que tem como título "Não vim trazer a paz, mas a divisão". Então, neste capítulo, nós temos várias citações, várias palavras de Jesus. E nós vamos nos deter nessas palavras e vamos procurar entendê-las. Então, em Mateus, no capítulo 10, no versículos 34 a 36, nós temos estas palavras de Jesus. "Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa." E em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 49 a 53, Jesus diz: "Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho que ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra." Essas palavras de Jesus, se nós não estamos acostumados com a leitura do Evangelho, podem nos deixar surpresos. Como serão palavras de Jesus do meio do Rabi da Galileia, que pregou o amor, cuja doutrina era uma doutrina de amor? E será que ele estaria pregando, então, discórdia, separação com essas palavras? Mas são palavras de Jesus, sim, elas estão no Evangelho, estão ali nesse capítulo. E se elas nos causam espanto, nós precisamos entender que elas foram proferidas há mais de 2000 anos, para um povo de pouca evolução moral, e Jesus utilizando o idioma hebraico, que era o único possível para aquele povo de pouca cultura, gente simples e inculta. Era um idioma de pobreza vocabular. Eram as palavras de Jesus, sim. E eram para serem entendidas naquela época. Elas, na verdade, elas são para serem entendidas em todas as épocas. As palavras de Jesus são sempre atuais. Nós precisamos, muitas vezes, interpretá-las. Então, neste nosso estudo de hoje, nós vamos nos deter nas palavras de Jesus para procurar entendê-las. Quando Jesus diz, então, "não vim trazer a paz",
nós precisamos entender que essa paz que ele nega, que ele diz não trazer, não é uma paz verdadeira. É aquela tranquilidade viciada, entendida como paz, sem trabalho, que os homens daquela época costumavam viver cercados de servidores, sem um estado de ociosidade, sem trabalho, sem atividade, sem agir na vida, enfim, não se movimentava. Era essa paz que era entendida naquela época. E estas são explicações de Emmanuel, que nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, com psicografia de Chico Xavier, no capítulo 104. Então, Emmanuel, com essas palavras, ele nos explica a intenção de Jesus ao falar dessa forma. Jesus não falava de divisão, de lutas. A espada não era para incitar qualquer tipo de violência. O que ele trazia como espada era a boa nova, era a sua doutrina de amor ao próximo, era a caridade, era a verdade. Com a espada da verdade, Jesus combateu a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, que na época manifestavam uma falsa crença. Era uma crença na divindade que não era do coração, porque eles buscavam, através dessa crença, agradar a divindade em busca de obter vantagens para si próprios e então delas usufruírem. No livro Vinho de Luz, no capítulo 105, referindo-se à paz que Jesus negava, Emmanuel nos diz: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E Jesus não poderia concordar com esse sono enfermiço da alma, que seria a paz compreendida naquele tempo, como nos afirma Emmanuel. Em contraposição, Jesus apresenta a luta regeneradora, apresenta a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim, então, de que o homem inicie a batalha do seu aperfeiçoamento íntimo, do seu aperfeiçoamento em si mesmo, visando o seu progresso evolutivo de espírito imortal. Kardec também esclarece que quando Jesus afirma: não vim trazer-lhes a paz, mas a espada, ele sabia, Jesus sabia que a sua doutrina não seria estabelecida sem lutas sangrentas, sem oposições, pelo mal que existia nos homens daquela época, como fruto da sua imperfeição, que existe até hoje. A sua doutrina não seria trazida apenas como um determinismo divino, como leis divinas a serem seguidas, a serem aplicadas, entendidas. Jesus sabia que os seus ensinos não seriam aceitos e nem entendidos por todos, que surgiriam divergências sérias, até lutas fratricidas que realmente aconteceram, lutas sangrentas. O Evangelho, nesse capítulo, nos diz que seitas que se julgavam detentoras da verdade se lançaram umas sobre as outras, as mais fortes sobre as mais fracas, aniquilando as mais fracas. Isso em torturas cruéis e na chama das fogueiras. Capítulos que nós bem conhecemos da história. Os cristãos, então, vencedores do paganismo, de perseguidos, se tornaram perseguidores. As guerras de religião foram as mais cruéis, foram as que mais vítimas causaram
do que as próprias guerras políticas. Em nenhumas outras lutas, em nenhumas outras guerras, se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Tudo em nome de Deus. Em sua profunda sabedoria, Jesus tinha a previdência, Jesus previa que essas coisas iriam acontecer. Mas eram inevitáveis, eram inerentes à inferioridade da natureza humana, que não se podia transformar repentinamente. Seria culpa da doutrina de Jesus todas essas lutas, todas essas guerras sangrentas? Não. A doutrina de Jesus pregou e prega o amor. Jesus nunca pregou a violência. A sua doutrina não prega a violência. A responsabilidade por esses enfrentamentos, por essas lutas, por toda essa violência, cabe àqueles que interpretaram falsamente os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, e transformaram essa doutrina, esses ensinamentos, em instrumento para si próprios, para tirar vantagens para as suas vidas e satisfazerem as suas paixões ao longo dos tempos. Mas Jesus confiava que o espírito imortal do homem continuaria, através das encarnações, se desenvolvendo espiritualmente e aprendendo com as consequências dos seus atos, numa progressão contínua, até chegar à condição de espírito puro, espírito são, espírito curado, que é o destino de todos os espíritos, que é o destino de todos nós. Um dia nós chegaremos lá. Não importa quantas e quantas e quantas encarnações, mas é o nosso destino. A espada simbólica que ainda hoje Jesus nos convida a embainhar é para que nós iniciemos em nós mesmos a batalha do nosso aperfeiçoamento, buscando então nós chegar a essa condição de espíritos puros. Como dissemos, não importa depois de quantas encarnações. Voltando a refletir sobre a paz de Jesus, nós devemos entender que a sua paz, a paz que ele nos veio trazer, é algo diferente da paz do mundo, da paz que o mundo nos oferece, da paz que nós encontramos no mundo. E em João, capítulo 14, versículo 27, ele nos fala dessa paz e ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Vejam bem, amigos, ele diz: não vou-la dou como o mundo a dá. Ele não dava a paz do mundo, não era essa a sua paz. Então nós precisamos entender que a paz que ele negava era essa paz do mundo, essa paz falsa que o mundo oferece há milênios à humanidade, aos homens, e à qual os homens estão acostumados. É a paz da inércia, do egoísmo, da acomodação. E o que o mestre quereria dizer assim? Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Ele nos quer dizer, com essas palavras, que os ensinamentos que ele trouxera para eliminar os erros e os preconceitos da humanidade agiriam como fogo no campo, eliminando as ervas daninhas, a fim então de que a depuração espiritual do homem acontecesse e a verdade saísse triunfante. Já quando ele diz assim: tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Essas palavras nós precisamos entender
que o batismo do fogo, pelo qual Jesus, com essas palavras, se dizia mostrar ansioso, não era outra coisa, senão os belos e os nobres ideais do cristianismo, que o cristianismo precisou enfrentar e continua enfrentando, para que então os privilégios, a tirania, o fanatismo e o egoísmo viessem e venham a desaparecer da face da terra, cedendo lugar a uma ordem social fundada na justiça, na liberdade, na concórdia, na lei do amor. É para isso que nós estamos caminhando, para esse mundo que nos chega, o mundo de regeneração. Como nós temos falado, os colegas têm falado nas nossas exposições, estamos abandonando o mundo de provas e expiações e chegaremos nesse mundo de regeneração, esse mundo que nós comentamos aqui. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36, nós também encontramos estas palavras de Jesus que, à primeira vista, são meio incompreensíveis. Quando Jesus diz: porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Será que Jesus aqui estaria pregando a discórdia no lar, no reduto familiar, com essas palavras? Não. Essas palavras de Jesus precisam ser compreendidas pelas sucessivas reencarnações que reaproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar, no reduto doméstico, no lar, se encontram, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos de outras vidas. Então, a separação, nas palavras de Jesus, passa a ser compreendida como a divergência entre as pessoas, nesse reduto doméstico, que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelos laços do parentesco, pelos laços do sangue. E essa divergência tem como explicação a reaproximação de desafetos lá da outra vida, uma outra vida, que voltam juntos em uma nova, se reúnem em uma nova encarnação em busca de reajustes e de entendimentos necessários para o processo evolutivo de cada um. Sabendo que muitos dos seus ensinamentos, dos seus exemplos de vida mesmo ficariam incompreendidos, até esquecidos pela humanidade, Jesus então nos prometeu enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. Então, em João, no capítulo 14, no versículo 26, referindo-se ao Consolador prometido, Jesus nos diz: que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Assim, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espiritismo, a doutrina espírita, surge no século XIX, codificada por Allan Kardec, quando os homens, no século XIX, com mais conhecimentos científicos, filosóficos e com a razão mais desenvolvida, puderam então melhor entender os ensinamentos de Jesus e aplicá-los nas suas vidas. O Espiritismo encontra, em sua doutrina codificada por Kardec, igualmente a oposição dos acomodados, dos preconceituosos, dos incrédulos, não em lutas sangrentas, como nos primórdios do cristianismo, mas agora a luta do Espiritismo é para o aperfeiçoamento moral dos homens, e sua luta também contra adversários, sempre, em todas as épocas, desde a sua codificação.
O Espiritismo espera que neste momento de transição que nós vivemos, que nós lutemos com a espada de Jesus, a espada que Jesus nos deixou, essa espada simbólica. Não para nos digladiarmos como irmãos, como naquelas lutas fratricidas, mas para nós vencermos os nossos ódios, o nosso orgulho, as nossas imperfeições, os nossos preconceitos, que sim nos separam de nossos irmãos em humanidade. Que nós possamos lutar o bom combate, que estejamos abertos às boas lutas contra as chagas da humanidade, que nos pedem muito boa disposição, caridade, boa vontade, fraternidade e amor ao próximo. Que independente de religião, de crença ou credo, nós possamos nos unir sob a bandeira do amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, sem preconceitos, na fraternidade e na solidariedade. Como irmãos que somos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, todos trabalhando em favor de todos. É isso que Jesus espera de nós. Então, que essa seja a nossa bandeira, que essa seja a nossa espada. De tudo o que nós estudamos hoje, nós gostaríamos que ficassem marcadas em nós, sobremaneira, essas palavras de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Lembrando-nos que a sua paz não é a paz da inércia, não é a da acomodação, não é a paz que nós podemos encontrar no mundo, que o mundo nos oferece. A paz de Jesus é a paz da consciência íntima de cada um de nós. Quando nós nos comprometemos efetivamente com a transformação do mundo em que vivemos, com a prática do bem. Primeiro, eu me transformo por dentro. E depois eu ajudo a transformar o mundo. Eu não vou transformar o mundo todo, é claro. Mas eu posso transformar um pouquinho dele. Primeiro é um esforço pessoal meu. Depois é o esforço coletivo de todos. Eu vou fazer a minha parte. E assim eu estarei cumprindo com aquilo com que eu me comprometi quando eu reencarnei, quando eu vim para esta vida, que era me melhorar, adiantar meu processo evolutivo. Só o bem assegura a sorte, entre aspas, espiritual futura. Eu vou fazer a minha parte também na obra da criação, que é outro objetivo da minha encarnação. Nenhum de nós encontrará paz, essa paz com que Jesus nos acena, se nós não nos comprometermos com o bem. Seja de que forma for, de que amplitude for, de que tamanho for essa ação. A prática do bem nos acena em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós precisamos ter ouvidos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em cada situação do caminho, a cada passo da minha caminhada, é possível registrar esse chamamento celeste para o bem. No próprio reduto familiar, que me apresenta um afeto desajustado, difícil, ante um companheiro desconhecido que cruza o meu caminho, mas necessitado, ante um enfermo que eu posso auxiliar ou por quem eu posso fazer uma prece, a face do ignorante que desconhece a verdade e que eu posso esclarecer. Para registrarmos esse chamamento para o bem, conforme nós dissemos, basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que nos deixemos guiar pelo Evangelho de Jesus,
que nos ensina a prática da lei do amor. Praticando essa lei, a lei do amor, nós teremos essa paz, a paz de Jesus dentro de nós. Nós desejamos que todos nós possamos buscar essa paz, a paz de Jesus, que a encontremos e que a tenhamos dentro de nós. Que assim seja. Antes de encerrarmos, agradecendo, nós vamos lembrar a todos que nós, diariamente, às 20 horas, nós fazemos o Evangelho no nosso lar. É uma prática que nós adotamos diariamente desde o início dessa pandemia. Então, nós convidamos a todos que se juntem a nós. Vamos fortalecer essa corrente de oração. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.